Aleluias. Tu me dás a chance de crescer. Nas montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Que atravesso. Diga minhas provações. E não vão me impedir. Minhas provações não vão me impedir de caminhar. Se Diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia, aleluia, rompendo em fé. minha vida se revestirá. Diga com ousadia, eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Posso plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. E diga graças a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Oh glória, podem sentar, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Pessoal em casa também, nós estamos na transmissão do culto de sexta-feira. Estamos aqui no propósito do jejum, culto da manhã, culto da noite, e Deus vai fazer maravilhas. Evangelho de João, capítulo 15, abra aí a sua Bíblia. Isso, Evangelho de João, capítulo 15, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Ele quer que você dê fruto e que o fruto permaneça. Deus não nos fez para viver derrotados ou para viver de qualquer maneira. Deus nos fez para nos abençoar. Evangelho de João, capítulo 15. Tem alguma coisa tocando aí, Eduardo? Tá alguma música tocando aí, acho que vai sair na live. Eu estou ouvindo ela aqui. Está tocando, não sei se é a mesma. Vocês estão ouvindo bem no fundo. Eu lembro uma igreja que eu dirigi, nessa época, os microfones eram com uma outra frequência. Então, às vezes tinha rádio perto, às vezes você estava pregando e entrava a rádio. Bom quando entrava a rádio que era de igreja, né? O duro quando entrava a rádio tocando música de derrota lá. Aí, agora ficou bom. Pessoal, João capítulo 15, versículo de número 16. João 15, 16. Olha o que ele diz aqui. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Agora, olha que interessante, nós vamos falar hoje sobre o nome de Jesus. Olha que interessante, Jesus disse assim: eu escolhi vocês e não vocês que me escolheram. Pastor, mas eu aceitei Jesus, eu escolhi, né? Eu decidi por esse caminho. Na verdade, a nossa decisão, que foi muito importante, essa decisão ela só aconteceu porque um dia Deus olhou para nós, viu a nossa vida, derrotada, viu a nossa alma amargurada, perturbada, viu a nossa vida de ponta cabeça e diz a palavra que Ele nos amou primeiro. E esse amor dele nos atraiu. Por isso ele disse: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Deus olhou para nós e viu que nós não tínhamos nenhum merecimento, e mesmo assim, Ele nos amou e Ele nos deu o Filho para morrer em nosso lugar. E qual o propósito dele ter feito isso? É o final do versículo. A fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos
conceda. Só que aí nós caímos num erro que a maioria dos crentes tem caído, que é qual? É depois de ter aceitado Jesus, depois de ter aceitado o amor de Deus na nossa vida, aí nós meio que nos acomodamos, achando que a vida está boa do jeito que está e que não tem problema se, afinal de contas, a gente ficar sofrendo, porque teve tanta gente de Deus que sofreu e nós nos acomodamos nisso. O Senhor Jesus não disse para fazer isso. Ele disse: eu escolhi a vós, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Deus fez um plano, irmão, para nós, que é assim. Ele disse: vocês estavam nas trevas, eu vim para que vocês tenham luz. Vocês viviam perturbados, eu vim para que vocês tenham paz. Vocês tinham uma vida completamente amarrada e destruída, eu vim para que a vida de vocês tome um rumo diferente. Para que tudo que vocês em meu nome pedirem ao Pai, Ele conceda a vocês. Deus não quer que depois que eu aceitei a Jesus, entreguei a minha vida para Ele, que a minha vida continue indo de mal a pior. Mas o diabo, irmão, se introduziu no meio da igreja e dos ensinamentos, inclusive dos altares, dos púlpitos, e o povo está sendo ensinado a aceitar que a vida é assim mesmo. Ah, não, a vida é desse jeito. Tem um homem na Bíblia, eu vou ler esse caso daqui a pouco. Esse homem, ele nasceu com um problema nos pés. Ele viveu muitos anos de sua vida com esse problema. E nada dava jeito. Ele vivia daquela forma. Certamente que a família já estava acostumada e conformada. Fala, não, acho que o caso dele, talvez ele nasceu para viver assim. Mas aí um dia, irmão, ele na porta da igreja, todo dia ele ia para a porta da igreja, provavelmente alguém o levava, ou ele ia se arrastando. Um dia na porta da igreja, ele tem a graça de Deus, que 2 homens de Deus, Pedro e João, que eram homens de oração, esses homens foram entrar no templo e viram ele. Vamos dar uma lida já, Atos capítulo 3, é o livro aí do lado. Vamos já ler agora, Atos capítulo 3. Esse homem, todos já acreditavam que a vida dele era dali para pior. Mas diz aqui a palavra, versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a 9ª, era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo. Olha o nome aí de novo que ele falou, né? Para que tudo que pedides em meu nome, o Pai vos conceda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Aí o 8 para terminar. E saltando ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Se fosse nos nossos dias, esse homem terminava a vida dele desse jeito. Por quê? Porque os crentes, não todos, claro, mas os que têm esse ensinamento, iam falar assim para ele, falou: olha, irmão, você está desse jeito, mas Deus sabe o porquê. Deus deve ter um propósito nisso. É isso que nós aprendemos. Não, se as coisas para você estão assim, quem sabe é porque o próprio Deus preparou para que fosse assim. Não preparou, não. O que Ele preparou foi
Nós vimos João 14,16. Não foste, 15,16. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Para quê? A fim de quê? E vos nomeei. Para que vades e dei fruto, vosso fruto permaneça. A fim de tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. O propósito de Deus, guardem, é que toda pessoa que está caída venha se levantar. Toda pessoa que está no pecado venha a se arrepender. Há quem acredite, irmão, pasmem. Há quem acredite, no nosso meio cristão, que tem pessoas que já estão destinadas à condenação. Espera aí, então esse não é o Deus que Jesus apresentou. Como é que ele está destinado à condenação, se a Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça? Ninguém está destinado à condenação. Haverá condenação, sim, para quem não aceitar a graça de Deus. Mas todos estão destinados à salvação. Basta aceitar. Aí eu aprendo. Não, eu aceitei Jesus, mas não significa que a minha vida não vai mudar. Vai mudar. Eu aceitei Jesus, mas não significa que eu vou sair da depressão. Vou sair. Eu aceitei Jesus, mas não significa que as portas vão se abrir. Vão se abrir. Porque ele mesmo disse isso. Jesus falou, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus disse, se algum pastor, padre, qualquer religioso, ou um irmão, seja quem for, disser o contrário, eu vou dizer, amigo, para mim, o que vale é o que Jesus falou. Ah, não, mas teve uma pessoa na Bíblia que falou diferente. Para mim vale o que Jesus falou. Para mim vale o que ele disse. E ele disse, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Pastor, eu ando com tanta dor no corpo que eu não sei nem onde está a dor mais. Demais. Então vamos orar para essa dor sair. Vamos determinar, está amarrado esse mal. Jesus levou as nossas dores e as nossas enfermidades. São lutas que nós enfrentamos, sim. São batalhas que nós enfrentamos, é verdade. São adversidades que nós enfrentamos, é verdade. Mas a Bíblia diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. No 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, 2 aos Coríntios 5, 20, está aqui no meu esboço também. 2 aos Coríntios 5, 20. Olha o que diz lá. 2 aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que faça o quê? Que vos reconciliem com quem? Com Deus. Vai mais um pouco. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Espera aí, então agora é pela minha santidade que o mal vai sair? Não. É porque Jesus tomou o meu lugar, e hoje, coloca o 20 no começo dele, e diz a palavra, 5:20, que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Agora, Jesus... Pessoal, imagine uma coisa. Ó. Imagine que Jesus estivesse aqui fisicamente. Imagine. E aí você com o problema que você tem hoje. E a pessoa em casa também. Jesus aqui, fisicamente, nesse culto. E você tivesse com um problema muito sério para resolver. O que você faria? Você chegaria nele e diria assim, Senhor,
eu estou com um problema. Qual é o seu problema, minha filha? Olha, eu estou com um problema de saúde. Senhor, já faz tempo que eu estou com um problema assim. E ele iria olhar para você e ia falar o quê? Continua com esse problema porque essa é minha vontade. Você consegue imaginar Jesus falando isso, irmão? Ó, continua assim porque essa é minha vontade. O que vocês acham que ele ia dizer? Ele ia dizer assim: vai, a tua fé te salvou. O que ele disse quando veio nesse mundo. E ele tem duas palavras. Ele só tem. O homem pode ter duas, uma por interesse e a outra para enganar. Jesus não. Jesus só tem uma. Ele disse: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. E agora, o que Jesus anda dizendo? Ele mudou o discurso depois de eleito, né? Não. Não. Ele continua a mesma palavra. Os céus e a terra passarão, Jesus disse, céu e terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Se ele diz que nós somos embaixadores, e embaixador é um representante de outro país, dentro desse país, nós somos embaixadores. Nós somos representantes de Cristo que está no céu, né? Nós somos representantes dele aqui na terra. E em nome dele, disse o apóstolo João, tudo que nós pedirmos ao Pai, ele vai conceder. Diga glória a Deus, irmão. Isso não é pouca coisa não. No capítulo 4 de Atos, capítulo 4, Atos capítulo 4. Esse versículo aqui chama bastante atenção, que é o versículo 29 e o 30. Atos 4, 29. Ele diz assim, ó, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia o quê? A tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Irmãos, com toda ousadia, olhe aqui para mim. Ele disse assim, Senhor, nos conceda ousadia para falar a tua palavra. Enquanto nós estivermos falando a tua palavra, enquanto isso, a mão do Senhor está estendida para curar e para fazer sinais e prodígios, pelo nome do Filho, Jesus. A nossa ousadia, irmão, é para falar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu, tua casa. Então é isso que eu vou falar. O que eu vou falar? Vou falar o que a palavra diz. Enquanto eu falo o que a palavra diz, a mão de Deus se estende. A minha ousadia é para falar a palavra. O restante é com Deus, irmão. Vocês lembram, na quarta-feira eu citei, no culto de manhã, à noite eu citei, acho que de manhã não, do Salmo 37, 5. Salmo 37, 5 é só uma leitura rapidinha, para ficar do mesmo assunto. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Eu entreguei meu caminho, como? Eu vou falar a palavra de Deus, com ousadia. Tem que ter ousadia, irmão. Uma pessoa que está sentindo dor. Pastor, nossa, estou com muita dor. Para a pessoa falar assim, Jesus levou minha dor, ela tem que ter ousadia. Por quê? Porque ela está sentindo a dor. Uma pessoa que está triste, ela fala assim, a alegria do Senhor é a minha força. Ela tem que ter ousadia, porque ela está triste. Mas ela está falando a palavra de quem? De Deus. Volta no Atos 4, 29 e 30. Essa é a palavra de Deus para nós. 29. Olha, pois, ó Senhor, para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra,
enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Diga graças a Deus. É esse o propósito que nós estamos hoje aqui, nessa sexta-feira, aqui na Igreja da Graça do Dona Benta. E eu vou ungir vocês, e vou orar por todos vocês, e Deus vai honrar a nossa fé. Diga glória a Deus. Coloque-se em pé, por favor. Vamos fazer uma oração. Vamos tomar posse dessa bênção em nome de Jesus de Nazaré. E aí Deus faz toda a obra porque Ele é bom. Eu vou ungir vocês aqui diante da porta. O pessoal em casa, nós temos culto de manhã e à noite. Podem vir também quem assistir a live desse culto, que é o culto da manhã. Façam uma fila aqui, irmãos, por favor, em nome de Jesus. Mas você vem falando a palavra de Deus, tá? Fiquem aqui. Em nome de Cristo Jesus. Isso. Segura. Aí. Vamos aqui, irmã. Em nome de Cristo Jesus de Nazaré. Isso. Vem aqui. Fecha os olhos um instante antes de passar e coloque a mão sobre o teu coração. Em nome de Jesus. Agora você vai lembrar o que diz a palavra de Deus. Jesus é essa porta pela qual nós entramos e somos abençoados. Você vai passar aqui falando com ousadia a palavra de Deus. Se você está doente, você vai falar a palavra da cura. Se você está triste, você vai falar a palavra da alegria. Você vai falar a palavra da vitória agora. Isso, pode vir, pode passar, cuidado aqui no degrauzinho. Pai amado e querido, e eu oro, meu Deus, ungindo cada pessoa, pode indo para o lugar nessa fé. Isso, vem em nome de Jesus. Meu Pai, e quem está passando por aqui, pode ir, precisando de uma bênção na família, com toda ousadia nós estamos declarando. Pode vir, irmã. Com toda ousadia nós estamos declarando, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Ô meu Pai, eu repreendo o mal que tem se levantado contra essas vidas. Pode ir, irmã. Isso, ungiu, pode ir. Em nome de Jesus, ó Pai, é do alto da cabeça até a planta dos pés. Ó meu Deus, é aqui, Pai, e é na casa dessa pessoa também. Onde ela estiver precisando de uma bênção, de um milagre, a porta está aberta, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus. Ó meu Deus, nós invocamos nessa hora o Teu poder. E Pai, não existe dor, enfermidade, nenhum mal que possa prevalecer quando o Senhor abre as portas. E o Senhor abriu a porta aqui, meu Pai, nesta manhã. E a porta que o Senhor abriu, ó Deus querido, ninguém pode fechar. A porta está aberta, meu Deus, para o Teu povo se realizar. E agora, meu Pai, é do alto da cabeça até a planta dos pés. É aqui na igreja, é na casa dessa pessoa. É quem está agora aqui, quem está em casa também. Eu repreendo esse mal. E é oração de combate agora. E é oração de determinação agora. A unção de Deus foi derramada sobre nós. O poder de Deus foi derramado sobre nós. E eu amarro toda a força do inferno. Eu amarro toda a obra do diabo, toda macumba, feitiço, laço, embaraço, tristeza, falência, derrota, miséria, fracasso, depressão, pânico, todo mal que tem se levantado. O demônio das piadas e da chocarrice é alguém que tem ouvido até mesmo ofensas por causa da sua fé.
a pessoa que tem lutado pela fé e alguém usado pelo diabo tem feito piada e isso tem machucado a pessoa. Eu estou dizendo: caia por terra agora, mal, sai agora dessa vida, sai agora dessa casa, sai agora dessa família. O demônio causador de todo vício, o demônio causador de todo tipo de pensamento negativo, o demônio causador de todo tipo de mal, o demônio que preparou um laço para um filho, para uma filha, para um neto, eu estou dizendo agora: seja desfeito esse laço, esse espírito de perturbação, esse espírito de morte, esse espírito de enfermidade, sai agora do alto da cabeça até a planta dos pés, por dentro e por fora, sai dos ossos agora. É alguém que tem sentido fortes dores, é alguém que tem andado com fortes dores. Eu estou dizendo: mal, sai dessa casa, sai dessa vida, sai dessa família, aqui na igreja ou em casa. Eu estou determinando: todo mal vai embora, sai agora em nome de Jesus, e não volte nunca mais. Levante as suas mãos e diga graças a Deus, e vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas, bem forte para Jesus. E deixe-me perguntar, irmãos, aqui mesmo no culto, em casa também o pessoal pode mandar o testemunho aí na rede social, no Facebook ou no YouTube, comentando. Aqui no nosso meio, quem entrou hoje sentindo dor? Nós viemos hoje aqui para receber a vitória, irmã. Estava sentindo dor, irmã? Você... Dor no peito, muita. Tudo estava incomodando. Cadê o microfone, o Eduardo, por favor? Dá o microfone aqui. Deixa a irmã contar aqui para todo mundo ser abençoado. Na hora que a irmã estava orando, eu percebi que você estava com aparência que estava sentindo dor mesmo assim. Então, quando eu acordei, né, eu fui me preparar para vir para a igreja, toda a roupa que eu colocava me incomodava. Eu falei para meu marido: eu não estou me sentindo bem, porque eu tenho crise de ansiedade. E aí eu peguei, trocava de roupa e nada. Eu tenho crise de ansiedade, eu fazia tratamento com psicólogo, psiquiatra e tomava um remédio e tudo, né? E aí eu cheguei aqui na igreja, estava sentindo muita dor no peito, angustiada, assim, desesperada. E eu pedi para o irmão Eduardo orar por mim, e mesmo assim ele orou por mim, aí eu comecei a sentir mais assim, né? Eu sentei, não conseguia respirar, não conseguia mais respirar. Eu comecei a chorar porque eu não conseguia respirar, o ar não entrava, comecei a ficar pálida, e aí a irmã ficou perto de mim, me deu um copo de água, e o ar não entrava mesmo. Graças a Deus, passou a crise. E eu acredito que não vai voltar. Amém. Tudo para mim não vir na campanha. E eu estou aqui. Então, né? Aí deixa eu te falar uma coisa, irmã. Deus operou, você já sentiu Deus tocando, né? Eu creio. Aí você vai declarar na sua vida, a partir de agora, mesmo que os sintomas queiram vir bater na porta, que é igual tentação. E a minha cara de dor é porque, assim, logo quando passa a crise, o corpo fica todo atropelado. Moído, né? Tudo moído. Eu conheço algumas pessoas que enfrentam dói esse demais problema. O corpo, dói, continua doendo tudo. Parece que tomou uma surra, né? Isso, parece que tomou uma surra. Eu vou te dar um conselho e vou contar um caso também. Tem um jovem que ele, bem jovenzinho ele, e ele sempre teve problema assim de... problemas respiratórios. E um dia, conversando com ele, Deus colocou no meu coração, falei: seu problema é ansiedade. E aí, semanas depois, ele foi ao médico tudo, e o médico falou para ele, falou: seu problema é ansiedade. Eu falei: então, só que assim, o médico fala o problema e dá o tratamento. O pastor fala o problema e tem que dar o tratamento também. Aí fizemos um propósito. Nunca mais ele teve problema respiratório. Porque ele achava que tinha bronquite, asma, não sei o quê. Era problema de ansiedade, que ele reflete em todo o corpo, né? Todo o corpo.
Todo o corpo. E você não respira, porque o ar só vem até a garganta, ele Sim. não entra. Sim. E aí você começa a ficar pálido, parece que você vai desmaiar. E eu já tive crises que eu já fui parar no hospital, porque eu não Sim. conseguia respirar mesmo. Sim. E já faz quase um ano que eu estou fazendo tratamento com psicólogo e psiquiatra, né? E tomando Sim. remédio direto. Sim. Aí não tem jeito, quando a crise vem, e é uma coisa que não tem como você controlar, porque é o corpo, né, que grita. Você não tem assim uma justificação, fala assim, é por isso. Por isso ou por aquilo, No simplesmente começo vem. sim, no começo tem um motivo, Sim. né? Você aparece o motivo, você tem. Mas chega um certo ponto que você está tão assim em alto nível que você não tem controle, Você sentiu bem agora? Senti bem, graças a Deus. Irmã, você- Tirando o atropelado que eu estou sentindo, Mas a mas obra, eu até creio. terminar o culto, você não está Nossa, eu sentindo mais creio, nada, eu né? creio, porque eu já não estava nem respirando. Eu falei, eu vou louvar em nome de Jesus. Louvei, não vai me segurar, não. Falei, vou louvar sim, não vai me deixar. Ó, você passou pela porta, irmã, e nessa porta o propósito hoje é. Você vê que interessante, né? Como são as coisas de Deus. Esse propósito, ele é contra toda angústia. E a ansiedade, ela é um problema, tal qual a angústia, ela é um problema da alma. Ela não é um problema do físico, né? Se não fazia uma cirurgia e tirava, né? É um problema da alma. E o remédio que dão é para poder aliviar e tudo. Mas hoje você passou pela porta e Deus te deu essa vitória já. Você vai Eu ver que creio. o próprio médico, quando você voltar, ele vai te falar assim, você está bem. Aí vai diminuir, e você vai ver. O médico vai falar assim, você não tem mais nada, porque nós já estamos declarando isso aqui em nome de Jesus. Eu creio, em nome de Amém, Jesus. igreja? Vamos Amém. aplaudir o nome de Jesus, bem forte para ele. Alguém mais estava sentindo mal, sentindo dor? A senhora estava também? Vai ali, Eduardo. O Eduardo hoje é o nosso repórter aqui. A senhora estava sentindo o quê, irmã? Eu tenho dor muscular, né? Então eu estava sentindo muita dor no pescoço. Eu faço até fisioterapia, né? Sim. E melhorou. Melhorou? Melhorou bastante. Está sentindo bem? Tô, graças Diga a graças Deus. a Deus, né? Vamos aplaudir o nome de Jesus, para a glória de Deus. Jesus é bom, né, irmão? Deus abençoa, tá vendo? É o nosso culto aqui. Hoje algumas pessoas tiraram férias do culto de manhã, mas deve vir à noite, né? E Deus deu a vitória. Diga graças a Deus, né? O que a senhora quer falar, irmã? Fala. Então, eu estava até com medo de vir por causa do frio, né? Aí eu peguei o celular. Ficou com medo de congelar no vi caminho? o senhor falando da porta. Aí eu falei, não, eu vou lá passar Isso pela mesmo. essa porta. Amém. Deus abençoe. Pessoal, vamos aplaudir a Jesus mais uma vez. Podem sentar. Essa reunião de jovem é assim, a gente fica em pé um tempão mesmo, que Deus deu a vitória. Pessoal em casa, que Deus abençoe. À noite tem culto aqui também, para quem estiver assistindo hoje, né? Hoje é sexta-feira, 27 de junho. Uma sexta-feira que não está tão frio assim, igual segunda, terça e quarta, mas é uma sexta-feira de muito calor de Deus, de muito poder de Deus. 7h30 da noite nós temos a mini vigília, das 7h30 às 9h30. Vamos orar, vai todo mundo passar pela porta e vai ser uma bênção em nome do Senhor, tá bem? Quem sente de Deus ser patrocinador, entra aí no ongrace.com. Ali tem a aba doações, em seguida patrocinador. Clica, lá tem todas as informações para você se tornar um patrocinador. Patrocinador é a pessoa que uma vez por mês, ela contribui com uma oferta para manter as missões da igreja. Tanto os nossos missionários que estão em outros países, quanto também os cultos que são transmitidos para aqueles idiomas em outros países. São mais de 190 países que são alcançados através do nosso ministério, e milhares de pessoas se convertendo e milhões de pessoas sendo alcançadas pelo poder de Deus. Só no nosso Brasil, que são 220 milhões quase, todos os dias eles são alcançados pela palavra de Deus, e em outros países a palavra de Deus tem chegado, e glória a Deus por isso, tá bem? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Quem for mandar o dízimo também, a oferta nesse fim de mês, é doações@igd.com.br, doações@igd.com.br. Fez ali sua contribuição, você manda o comprovante, por favor, nesse WhatsApp, que é o meu, está aqui, você mandar, já aparece aqui para mim,
11 9 40 78 14 36. 11 9 40 78 14 36. E no mais domingo eu estarei em jejum novamente, vamos passar pela porta novamente, vamos receber a água, nós vamos colocar hoje mesmo aqui a água no altar, e vamos encerrar nossa campanha da água, e vamos passar pela porta, e vai ser uma bênção. Domingo eu estarei em jejum o dia inteiro, tá bem? Será o segundo dia passando pela porta. E segunda-feira, dia 30, estarei em jejum o dia inteiro também, e vamos passar pela porta, a porta que Deus abre. Jesus tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Vem receber essa bênção, é contra angústia, ansiedade, depressão, problemas que são de saúde, mas que refletem na vida financeira, porque tem gasto, nada é de graça, né? Nesse mundo tudo é pago. Então às vezes está afetando sua vida financeira, ou a sua vida financeira já está afetando sua saúde. Você não tem recursos, isso está te deixando em desespero, está colocando numa situação complicada. Vamos clamar e o milagre vai acontecer, no nome do Senhor. Deus abençoe e fique na paz.